Olá, meus irmãos. Vamos trabalhar um pouquinho agora na nossa aula essa quinta marca de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo, que é o culto inspirador, ou alguns preferem chamar culto inspirativo, né? Uma pergunta que se faz é: como é que nós podemos medir, como é que o pessoal do DNI na pesquisa consegue medir se o culto é inspirativo ou não? Há perguntas pertinentes. Uma delas, eu me sinto edificado todas as vezes quando eu participo do culto da minha igreja? É uma pergunta. Outra pergunta, eu tenho entusiasmo em levar um visitante ao culto da minha igreja? O participar do culto da minha igreja é uma experiência edificadora para mim? Eu sinto que o Espírito Santo age na minha igreja durante o culto? São perguntas que a pesquisa faz e que demonstra aí se o culto é contagiante, inspirador, aliás, melhor dizendo, ou não. Eu sempre chamo atenção para o adjetivo. Culto toda a igreja tem. A pergunta é se o culto é um culto inspirador, né? Se é um culto onde a pessoa termina, quando ela sai, ela diz assim: foi bom participar do culto da nossa igreja, né? Há muito crescimento no culto, há muita bênção no culto. Cada um de nós, com certeza, se a gente começar a trabalhar nossa experiência de crescimento espiritual, muitos de nós, ou talvez todos nós, vamos lembrar de cultos que deixaram marcas na nossa vida. Nós vamos lembrar de uma boa pregação, de uma experiência maravilhosa naquele culto. Então, o culto ele tem que ser assim inspirador, né? Motivador. E veja, a igreja tem no culto o ápice da sua existência. O J. Almen, naquele livro O Culto, ele diz que o culto ele diz assim, a epifania da igreja. A ideia é assim, a amostragem, né? A aparição. Epifania é a amostragem, a aparição. Então, o culto é que demonstra a igreja. Ela que revela qual é a igreja. Se você participa de um culto, você vai em determinada cidade e tem lá um nome de igreja que você não conhece ainda, mas você resolve ir com a sua família naquela igreja num domingo à noite. Você está de férias. Então você vai participar do culto, você participa, quando você vai para casa, você é capaz de falar: olha, aquela igreja é uma igreja calorosa com os visitantes ou não. Aquela igreja dá ênfase na palavra, na pregação. Aquela igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que de fato ama a Deus. É uma igreja assim, assim e assim. Isto é, através do culto você pode conhecer a igreja muito mais até do que do estatuto, do regimento da igreja. O culto revela a igreja. O culto anuncia o que a igreja é de fato. Por isso é uma marca muito importante. E nessas igrejas que mais crescem no mundo, participar do culto é uma experiência, que ele diz, uma experiência significativa. O DNI, como eu disse, o pessoal lá da Alemanha, eles têm bastante material para ajudar cada marca. Lembra? Eles têm aí, por exemplo, um livro que ajuda os dons. Aqui em estruturas funcionais, eles têm um livro aí. Eu não tenho ele aqui agora, vou depois ver se eu consigo, trago aqui para os irmãos, como é que a pessoa se organiza melhor. E mesmo que não seja do DNI, os irmãos podem trabalhar essa questão. O Josué Campanã tem um livro sobre planejamento estratégico para a igreja que ajuda muito. Mas sobre esse culto inspirativo, eles têm esse livro que eles acabaram de fazer o lançamento, Celebrando o Amor de Deus, de Klaus Douglas. Nós temos esse livro aqui na MEAN. Caso alguém queira adquirir, é só vir aqui. Então, ele trabalha aqui o culto. O subtema é o despertar para um novo culto.
porque o culto inspirador não depende somente do pastor, toda a sua vida pode ser transformada em um culto a Deus. E aqui, nesse livro, ele vai trabalhar desde o início, por exemplo, a questão ele diz, porque muitos cultos não atraem as pessoas? 10 elementos chaves do culto bíblico. Aí ele trabalha aqui a música, confissão de pecados, oração, louvor, pregação, confissão de fé, ceia, bênção, dízimos e ofertas. E aqui ele tem um capítulo que eu aprecio muito, 111 dicas para o preparo do culto. Então aqui ele tem assim sugestões muito práticas, não é? Ele diz aqui, por exemplo, cuide para que as pessoas com dom de hospitalidade tenham responsabilidade para cuidar da boa aparência da sala de cultos. Né? Já começa assim. Tem a ver até com estrutura funcional. Ele diz aqui, trabalha a iluminação para que seja tudo bem clarinho. Ele diz aqui, trabalhe um calendário eclesiástico e litúrgico. Então, a ideia aqui é trabalhar, por exemplo, o culto de Natal, o culto, celebração de missões, né? Trabalhar um calendário litúrgico. Ele diz aqui, cuide para que os lugares para assentar sejam confortáveis. Tem a ver com estrutura funcional, mas tem a ver com culto. Os irmãos já imaginaram que é você ficar 1 hora, 1h30 num banco duro. Ele até diz aqui que, aliás, quem diz isso é naquele livro Uma Igreja com Propósito. Ele diz que a igreja é o único lugar no mundo que ainda tem banco de madeira, né? Então, cuide para que os lugares sejam confortados, para que o salão seja bem iluminado. Deus é luz, as pessoas gostam de luzes. Ele trabalha isso aqui. Providencie uma sonorização adequada. Quer dizer, com o tempo trabalhe para que o som seja adequado para aquela comunidade, né? Elimine todo tipo ele diz de trajes litúrgicos. Aqui ele fala, ele é episcopal, então ele está meio chateado com aqueles trajes que os episcopais usam, mas ele trabalha um pouco mais da simplicidade, né? Ministério da recepção, ele diz assim, coloque gente que gosta de recepcionar, que tem o dom da hospitalidade ali na entrada da igreja, né? Estimule seus membros a serem gentis e atenciosos com os visitantes. Ele aqui, olha, use crachás, incentive os membros a usarem crachás. E aqui a ideia assim é que, especialmente aquelas pessoas que trabalham na administração, é para que todo mundo conheça. Isso aqui é o Jorge, isso aqui é o Fernando, essa aqui é a Letícia. E isso ajuda na organização da igreja, né? Pastor, esteja no culto de sua igreja, mesmo quando não seja a sua vez de pregar. Então ele vai trabalhando aqui, né? A necessidade dos ensaios, do preparo. Quando ele vai trabalhar com crianças, ele tem aqui dicas excelentes para quem vai trabalhar com criança. E coisas assim. Dicas para o início do culto, e compensa a leitura desse livro, viu, meus irmãos? Às vezes ele foge um pouquinho do nosso padrão litúrgico e ele não é Bíblia, então a gente tem que, em alguns pontos, nós temos que discordar dele. Mas na sua maioria, fruto de uma pesquisa aí nessas igrejas do mundo inteiro, é um livro que muito ajuda nessa questão de celebrar o amor de Deus aí no culto, né? É no culto que o melhor da igreja se apresenta, e ele trabalha tanto o culto no templo como os cultos nos lares, os grupos pequenos, e é muito importante a gente ter isso aqui, né? Uma ênfase que ele dá aqui e que nós damos na nossa teologia aí na ICEB é uma boa ênfase na boa pregação no culto. Porque tudo pode falhar, mas a pregação não. Martinho Lutero entendia isso, né? Os reformadores entendiam isso, os puritanos entendiam isso,
que a parte mais importante do culto é o momento da ministração da palavra. Tudo tem que concorrer para que essa ministração da palavra aconteça de maneira propícia e adequada. Nesse livro ele diz que até mesmo o pessoal do louvor precisa trabalhar em função da própria pregação. Ele diz que o louvor na igreja deveria se preparar já na quarta-feira, já ter noção do que o pastor vai falar, para que ele trabalhe em cima daqueles temas, para que os hinos sejam adequados. Ele fala de um culto trabalhado. E aqui ele diz que nós temos que ter os dois extremos, né? Nós temos que evitar os dois extremos. Um é de um culto todo arrumadinho, todo perfeitinho, que nada pode sair do lugar. E o outro extremo é a desorganização, né? É preciso a gente entender essa parte litúrgica como uma parte teológica importante, trabalhar isso como algo espiritual que faz diferença na vida da igreja. Nesses livros do DNI, na pesquisa, houve um dilema. Por exemplo, algumas igrejas disseram que trabalham com o culto para os de fora. É o culto que visa atrair os de fora. É uma espécie de culto show. O culto não é para os de dentro, é para os de fora. E algumas igrejas trabalham o culto para dentro, ela é da igreja. E a pesquisa demonstra que os cultos para os de fora não fazem a igreja crescer mais do que os cultos da igreja para dentro. A ideia é que não necessariamente as pessoas de fora querem ver algo igual ao que está de fora. Eles querem ver a diferença. Eles querem ver o zelo, a dedicação. Então, eu parto do princípio que a igreja é diferente do mundo. E o mundo já está lá, não é? Nós não precisamos mundanizar o nosso culto. Nós não precisamos fazer o nosso culto simplesmente para atrair e agradar. E talvez até na diferença que causa um impacto na vida das pessoas. É a diferença para o bem, né? Quando se percebe esse culto feito com zelo, com carinho, com oração, é que deve fazer mais bem a nossa igreja. É interessante que quando nós vamos aqui para Atos, capítulo 2, que nós temos aí, bem no início da igreja, talvez aí os primeiros cultos, né? Não é fácil a gente construir uma ideia de culto nas igrejas do Novo Testamento. Mas aqui fala que alguns elementos essenciais estavam nesse culto, em Atos 2. No verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se perseveravam na doutrina, a parte doutrinária era exposta. Havia ensino. Aqui diz que havia comunhão no partir do pão e das orações. Então, é possível que aqui esteja falando de ceia e de momentos de oração. Então, nós temos aqui já algo pertinente a uma igreja cristã. Ela ouve a palavra, ela ora, ela tem comunhão, né? Quando nós vamos, por exemplo, para Colossenses, nós temos, por exemplo, a igreja se reunindo com cânticos e hinos espirituais, né? Paulo fala dessa possibilidade da igreja. Ele diz assim: perseverai em oração, vigiando com ações de graça, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, né? Então veja que há sempre nessas igrejas um equilíbrio entre aquilo que eles são e aquilo que eles devem fazer. Então Deus trabalhou na igreja de tal forma que agora ela é capaz de prestar a Deus um culto, e isso pode atrair os de fora, e na pesquisa diz tanto quanto um culto para os de fora. É bom a gente saber disso, que nas igrejas que mais crescem no mundo, os cultos não são necessariamente cultos para os de fora, para agradar os de fora, para chamar a atenção aos de fora, para de alguma forma atrair os de fora com aquilo que eles gostam. Não é isso que a pesquisa diz. A pesquisa mostra que os cultos, como nós fazemos, com essas bases
que nós temos um Novo Testamento, de oração, de pregação, de cânticos espirituais. Então esses cultos fazem a mesma diferença ou causam até mais impacto na vida daqueles que não são crentes, que não participam da igreja. Nesse livro aqui, ele também trabalha um pouco os cultos, algumas ideias bem práticas para o culto, conquanto esse aqui, ele pegou o que está aqui e reverberou de uma forma melhor, mas ele tem aqui, por exemplo, algumas sugestões, né? Forme uma equipe para preparar os cultos, uma equipe de preparação. Ele diz aqui, não deixe só o pastor cuidar do culto, uma equipe. Ele aqui sugere que ela se reúna aí na quarta-feira, que essa equipe trabalhe, como é que vai ser, com muito cuidado, com muito zelo, né? Como equipe, visitem cultos inspiradores em outras igrejas. É uma sugestão que ele dá, que de vez em quando vá visitar uma outra igreja para assimilar algo, ou até para esquecer algo, né? É muito importante. Avalie como as pregações podem transmitir mais entusiasmo. Então a pregação é a parte mais importante do culto. Então aí aquele que é o pregador, ele precisa se preparar antes, precisa se consagrar ao Senhor, precisa trabalhar o máximo possível, precisa se dedicar para que quando ele subir ao púlpito para pregar, a igreja saiba que aquele homem preparou, trabalhou, orou, né? E coisas assim. Examine de que forma a música pode se tornar mais inspiradora. Eu tenho visto e tenho conversado muito com os alunos que nossas músicas deixaram de ser cristocêntricas, né? Elas são voltadas para si mesmas, triunfalistas, ufanistas. Então veja a música que há fundamento bíblico e fundamento cristocêntrico. Outra proposta, tente envolver o maior número de pessoas ativamente no culto. Ele diz num outro lugar aqui, não deixe que seja um culto dirigido por um homem só, né? Envolva mais pessoas. Cuide para que os novos visitantes não passem despercebidas. E aqui ele sugere uma regrinha que ele chama regrinha dos 3 minutos. Isto é, terminou o culto, todo crente durante 3 minutos vai cumprimentar outras pessoas. E ele sugere aqui um cafezinho depois do culto. Que coisa boa é esse cafezinho. Nas igrejas em que pastorei, sempre cuidei para que a gente tenha assim um cafezinho depois do culto, porque ali a pessoa se desarma um pouquinho, ali é o momento de você cumprimentar os visitantes, perguntar o nome, convidar para uma outra programação. Isso é muito importante. Então aqui tem algumas das sugestões, mas aqui mais uma vez esse livro que todos nós deveríamos ter. Eu digo, há partes nesse livro que nós olhamos com a nossa teologia discorda um pouco dele, mas em sua maioria é um livro excelente para ajudar no despertar para um novo culto. Culto é a epifania da igreja, culto é que apresenta a igreja, e isso é muito importante. A pregação expositiva faz muita diferença no culto da igreja. Quando, por exemplo, eu vou pregar sobre um livro da Bíblia toda, uma série de sermões em cima dos Salmos, ou do Sermão do Monte, alguma coisa assim, isso ajuda os demais que participam do culto na preparação, para uniformizar aquele culto para aquele momento, né? O culto precisa ser, então, inspirativo. E, às vezes, quem dirige o culto, a liderança, pode achar que o culto está muito bom, mas a pesquisa ajuda muito, né? Numa das nossas igrejas, que o culto deu a marca menor, o pastor estranhou demais, ele achou que não podia ser aquilo. Mas quando ele foi lendo os pormenores, as perguntas individualizadas, ele percebeu que, de fato, né, um culto que tem hora para começar não tem hora para terminar, o som alto demais ou baixo demais, as cadeiras desconfortáveis demais fazem diferença, um lugar muito quente, muito apertado, um ambiente de muito barulho lá fora,
falta de organização da liderança, de sincronização da música com a mensagem, as crianças mal assistidas e mal acomodadas lá atrás, a falta de oração, a falta de um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, a falta de uma mensagem preparada, inspiradora, fruto de trabalho, de oração, de preparo do pastor, do pregador, o horário, o tempo do culto, né? O tempo que se fica em pé, o tempo que se fica sentado, tudo isso faz muita diferença. Esse equilíbrio litúrgico, conforme esse livro, faz com que o culto da igreja seja edificante, ou seja, inspirador ou não. Presta atenção nisso, né? A pergunta é se o culto inspira, se ele anima. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantos estão sentindo falta do culto? Quantos estão ansiosos para voltar para aquele culto, para aquela experiência inspiradora? Muito importante a gente pensar nisso. Então está aí essa marca de qualidade, o culto inspirador, e há muito trabalho a ser feito, né? O culto é serviço. Os irmãos podem se lembrar, por exemplo, do culto do Antigo Testamento, os sacrifícios, que preparo, né? Desde a roupa dos sacerdotes, a essência própria para aquele sacrifício, Deus sendo minucioso na forma com que cada um deveria fazer, essa oferta assim, com sangue assim, a oferta sem sangue assim, e o pós-oferta, o pós-sacrifício, o que deveria se fazer, a construção do templo, todos os detalhes. Isso demonstra que o Deus da Bíblia é um Deus sensível, um Deus que ele gosta do melhor para ele. E mais importante do que essa parte estrutural do culto é a dedicação das pessoas, é o preparo do pastor, do pregador, é a seriedade com que aqueles que participarão do culto fazem o trabalho, né? Não é aquele tempo ali em cima da hora, os 20 minutos antes do culto. A organização bem da parte estrutural, isso tudo faz muita diferença, e faz bem aquele que participa, aquele que já é crente, e também aquele que vem de fora, né? Nós causamos uma marca, às vezes pela diferença, pelo zelo. Eu me lembro de um homem que se converteu aqui no interior de Goiás, porque a esposa dele estava doente, e o pastor chamou os oficiais para irem lá ministrar a ceia. E naquela visitação, o pastor foi de terno, os irmãos bem vestidos, e ministraram a ceia para a esposa. O irmão ficou impactado. Como é que eles podem ser tão zelosos com algo tão simples? E aquilo o impactou de tal forma que ele passou a frequentar a igreja, se converteu, se tornou membro da igreja posteriormente. A rainha de Sabá, quando ela visita Salomão, ela fica impressionada com o zelo dele, o zelo dos oficiais, como as pessoas subiam para o culto, como eles se vestiam, como eles se sentavam à mesa. Paulo reclama muito da igreja de Corinto porque ela é desorganizada, não há ordem, não há decência. Então alguém formado num seminário nosso, um líder cristão evangélico, ele é treinado desde pequeno, desde os seus tempos de escola dominical, a termos um culto organizado, mas inspirativo. Não é só forma. A parte de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, a parte de trabalhar todas as partes do culto em sincronia, desde receber os visitantes, a iluminação, a parte estrutural, a hora de começar, a hora de terminar, tudo isso faz com que o culto seja inspirativo ou não. E as igrejas que mais crescem no mundo, os cultos são inspirativos. As pessoas gostam de ir ao culto. Elas gostam da igreja por causa do culto. Como eu disse inicialmente, a parte estrutural, a parte de estatuto, de regimento, pode até incomodar alguns. Eu preferia que a nossa igreja fosse mais congregacional, fosse mais episcopal. Isso pode até, para alguns, fazer diferença, mas para a maioria não. A maioria quer saber se o culto é inspirativo, se é bom ir à igreja, se é bom chamar a família, os amigos, se preparar,
se ele tem aquela convicção do salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E se essa alegria existe, essa igreja faz parte das igrejas que mais crescem no mundo. E o culto crescendo, os irmãos sabem, outras áreas crescem. Aí mais gente, mais evangelização, mais classes para as crianças, mais escola dominical, mais discipulado, mais estrutura funcional, mais relacionamentos marcados por amor fraternal, e tudo ali a partir do culto. Esse é um culto inspirativo. E esse culto inspirativo, ele pode fazer tanta diferença que deixe marcas durante a semana. Eu fui colega de um pastor que nos contou ali em São Paulo que um pastor assumiu uma igreja e quando ele chegou no primeiro ano, ele percebia que muita gente vinha se aconselhar com ele. E com o passar do tempo, ele via que esse número de pessoas foi diminuindo. E ele ficou preocupado, por que as pessoas estão vindo menos ao meu gabinete? Então ele reuniu o conselho para fazer uma avaliação, buscar um diagnóstico, por que as pessoas estavam deixando ali o culto, aliás, deixando o momento de aconselhamento. Mas aí os presbíteros falaram, pastor, o culto tem sido uma experiência de aconselhamento. O irmão tem pregado a Bíblia com tanto zelo, o culto tem sido tão abençoado, que ali mesmo as pessoas estão tomando as decisões que tomariam após um aconselhamento. E um presbítero falou, eu mesmo falei com a minha esposa, vou marcar com o nosso pastor para conversar com ele durante a semana, mas a mensagem trouxe as respostas que eu preciso. Então o culto é inspirativo, o culto é edificante, é a parte mais importante da vida de uma igreja, e não menosprezemos isso. E a pesquisa demonstra que igrejas que mais crescem no mundo, o culto é inspirador ou inspirativo. E é assim que nós terminamos aí essa parte, né? Já vimos até aqui liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirativo. E a próxima aula nós vamos gastar um tempo significativo aqui nos grupos familiares ou grupos pequenos. Até mais, Deus abençoe.